Olá! A partir de agora, você confere a semana. São as principais reportagens produzidas aqui pela UPF TV nos últimos dias. O leite fornecido pelo governo do estado para crianças e adolescentes com deficiência acabou e não tem previsão de compra. A gente mostra a mobilização das famílias de Passo Fundo. O Projur Mulher e Diversidade da UPF, que recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa Gaúcha. Como entrar no mercado de trabalho sem ter experiência? O programa Jovem Aprendiz é uma boa oportunidade. E ainda a missão de 3 anos de uma jornalista aqui de Passo Fundo, em Moçambique. O leite fornecido pelo governo do estado para crianças e adolescentes com deficiência acabou e não tem previsão de compra. Essa é a única dieta alimentar possível para esses pacientes. E as famílias que não podem comprar vão entrar na justiça. Daniele se alimenta por meio da sonda e o leite é o único alimento possível. A menina com 7 anos tem paralisia cerebral e síndrome de West, que provoca crises epiléticas. Depende de medicação, de fisioterapia, fono e da dedicação exclusiva da mãe. A família é de baixa renda, só o pai trabalha e Daniele recebe benefício do governo federal. O leite fornecido pelo governo do estado nem sempre chega e agora está quase acabando. Daniele tem alimentação para mais 4 dias. Depois disso, o leite vai acabar. Ellen já entrou em contato várias vezes com a farmácia do estado e a única resposta é: não tem previsão de quando vai chegar. A compra simplesmente não foi feita. O que você faria numa situação dessa, já que o investimento mensal para garantir a vida da filha é de no mínimo R$600 só para alimentação? A Danilza Gastro fazem 4 anos já e a única forma de alimentação dela é a sonda. É esse leite que ela toma via sonda. Sem isso? Sem isso não tem o que fazer, né? É a única alimentação mesmo, é alimentação exclusiva. Sem isso ela não tem alimentação. Cada lata custa R$42 e dura apenas 2 dias. Na verdade a gente está ligando lá, mês passado já teve em falta. Ligamos para lá assim 2, 3 vezes por semana. A previsão de vir não tem, era dia 15 deste mês, agora não tem previsão mais de vir em dieta. Não tem em estoque em Passo Fundo e não tem no estoque do estado também a dieta. O governo não concretizou a compra. Os materiais utilizados na alimentação também não estão sendo fornecidos. O frasco, a sonda gástrica e a sonda de aspiração. A Secretaria Municipal de Saúde deu prazo de 30 dias para entregar os materiais. Ellen faz parte da Associação de Mães, Familiares e Amigos de Crianças e Adolescentes com Deficiência, a AME. Em Passo Fundo, 38 crianças ou adolescentes passam pela mesma situação. Representantes da associação procuraram a Câmara de Vereadores para tentar uma solução. Nós vamos fazer uma conversa com a Secretaria Estadual de Saúde para ver se de forma administrativa a gente tenta agilizar. O segundo é uma interação junto com o Ministério Público, que tem toda a autonomia para entrar com uma ação civil pública solicitando o cumprimento da lei, ou seja, a entrega desses equipamentos e dessa alimentação, caso contrário, o bloqueio de valores nas contas do Estado. As famílias que não estão recebendo a dieta alimentar também podem entrar na Justiça por meio da Defensoria Pública. A pessoa precisa comprovar que ela realmente necessita daquela fórmula, a família, por meio de um atestado médico, por meio de um receituário, quanto que ela necessita daquela fórmula por mês. Se ela ficar sem aquela fórmula, qual é a repercussão na vida da pessoa? E também ela precisa apresentar aquela negativa do município, uma certidão negativa que diz que não tem, trazer os seus documentos, o cartão do SUS e, o mais importante, demonstrar que o valor daquela fórmula alimentar por mês compromete não só o sustento ou a subsistência daquela pessoa que precisa, mas de toda a sua família. Passo Fundo registra todos os meses centenas de ocorrências policiais, mas boa parte delas poderia ser registrada pela internet na delegacia online. Veja como funciona esse serviço. As ocorrências de menor complexidade estão na tela do computador. Para registrar, é só acessar o site em qualquer hora do dia.
O Sistema Online da Segurança Pública Estadual atende a ocorrências de menor complexidade, como registros de furtos, perda de documentos e acidentes com danos materiais, por exemplo. O documento emitido tem o mesmo valor daquele que é entregue nas delegacias físicas. Em até 2 horas, prazo máximo de 2 horas, ela é analisada por um delegado de polícia que dará o despacho. A partir daquele momento, a ocorrência vira uma certidão e o cidadão tem acesso a esse documento que tem o mesmo valor daquela ocorrência realizada fisicamente numa delegacia de polícia. E havendo providências por parte da polícia necessárias ao fato, digamos, numa ameaça, numa perturbação da tranquilidade, essa ocorrência é encaminhada para a delegacia de polícia da área, que vai realizar o procedimento da mesma forma como se tivesse havido o registro presencial. Assim como em todo o estado, Passo Fundo ainda usa pouco a delegacia online. Os dados da Polícia Civil mostram que só 15% das ocorrências que poderiam ser registradas virtualmente são realizadas dessa forma. Em Passo Fundo são cerca de 600 ocorrências por mês que poderiam ser registradas pela delegacia online e somente cerca de 100 estão sendo nesse momento. Para o cidadão e para a própria Polícia Civil é importante que as pessoas passem a utilizar o meio virtual, a internet, a delegacia online para fazer esses registros. Ia facilitar bastante. Com certeza, para todo mundo. Ao todo, 15 tipos de ocorrências podem ser registradas virtualmente. O endereço é o www.delegaciaonline.rs.gov.br. Desde a tragédia da Boate Kiss, todos os estabelecimentos são obrigados a manter em dia o sistema de proteção contra incêndios. E é pensando nisso que o Corpo de Bombeiros lançou o programa Bombeiro Orienta. Veja na reportagem. O atendimento do programa Bombeiro Orienta acontece no próprio quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo e é dedicado principalmente a pessoas sem acesso à internet. O objetivo é facilitar que estabelecimentos sejam regularizados junto ao plano de prevenção contra incêndios. Nós prestamos esclarecimentos, atendemos as dúvidas e elas vão ter acesso ao meio informatizado aqui no quartel do Corpo de Bombeiros para que a gente possa facilitar esse atendimento da população. Hoje, a licença dos estabelecimentos de até 750 metros quadrados e considerados de baixo risco é emitida pela internet. Nesses casos, não é necessário o projeto de um profissional da construção civil e nem vistoria obrigatória do Corpo de Bombeiros, ainda que o estabelecimento fique sujeito a uma vistoria extraordinária para confirmar a instalação de extintores, placas de saída de emergência e demais conformidades do plano. Eles podem vir aqui com documentos também, podem requerer a isenção, tem algumas indicações, tem algumas que estão na lei que podem ser isentas de taxas. Então, a proposta do Corpo de Bombeiros é auxiliar a comunidade que haja uma maior regularização dos estabelecimentos que são menores. Sem a regularização, o comerciante pode perder o alvará de funcionamento, além de estar sujeito a multa. O atendimento do programa Bombeiro Orienta é realizado todas as quartas-feiras pela parte da manhã no quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo. Mais segurança para o PF. Veja como está funcionando o novo sistema de monitoramento instalado aqui no Campus 1 da universidade. Nas telas do setor de vigilância se revezam imagens em tempo real de cada canto da UPF. O novo sistema de vídeo monitoramento engloba cerca de 200 câmeras, instaladas em todas as ruas do campus, incluindo o CEPAGRO. O sistema vem da demanda de dar mais segurança para quem circula pela universidade. De 2016 para cá, o índice de criminalidade dentro do campus aumentou bastante. Então se fez necessário a gente investir em tecnologia e hoje com o apoio dessas câmeras, e com a demanda que a gente teve da comunidade, a gente conseguiu implantar esse sistema. As câmeras já estão instaladas, mas o sistema ainda está em fase de testes e a expectativa é que passe a operar 100% até o fim de setembro. A gente está aprendendo a utilizar todos os recursos inteligentes que esse sistema de gerenciamento tem. Em todos os acessos tem as câmeras de leitura de placas, A gente também está testando, inclusive agora com estruturas provisórias, para direcionamento dos veículos. As câmeras são de alta resolução, elas têm visão noturna, então no período da noite
Ainda que eu não enxergue as imagens coloridas, mas eu consigo ter uma visão muito, muito boa, até com uma praticamente ausência total de luz, né? Mas ainda a gente tem a iluminação do campus, né? Então consegue ter uma visão muito boa realmente também no período da noite. Alternativa aprovada por quem está todos os dias no campus. Eu acho que toda espécie de monitoramento que venha de encontro a uma necessidade da população é bem-vinda, né? Acho que a gente se sente mais seguros porque aí também as pessoas cuidam mais se alguém pretende fazer alguma coisa que não é correta, justa, né? Você já ouviu falar em microfisioterapia? Depois do intervalo, a gente mostra os benefícios desse tratamento que serve como um complemento à medicina tradicional. E ainda como o aumento na expectativa de vida reflete nas casas de longa permanência. A gente já volta. O Projur Mulher e Diversidade é um serviço oferecido há 15 anos aqui pela UPF para prevenir e dar assistência jurídica a todas as mulheres e minorias de gênero que tenham sofrido os mais variados tipos de violência. E esse trabalho motivou uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado. A entrega foi no auditório da Faculdade de Direito. O reconhecimento é uma honraria da 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e homenageia o programa de extensão Projur Mulher e Diversidade, realizado há 15 anos pela Faculdade de Direito da UPF. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Edgar Preto, presidente da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Ele também é um dos líderes do movimento Eles por Elas no Rio Grande do Sul, que busca conscientizar os homens sobre a violência contra as mulheres. É com os homens que nós queremos e precisamos conversar. E o Projur é esta grande referência no Rio Grande do Sul, aqui pela UPF, e que pode, na nossa opinião e a nossa experiência, irradiar para outras instituições de ensino que levem os bons ensinamentos, as boas práticas da UPF também em consideração, e quem sabe a gente, pela educação, que acredito que aqui é uma terra fértil, a gente fazer esse enfrentamento. O programa Projur Mulher e Diversidade completa 15 anos e é inclusive um serviço anterior à própria Lei Maria da Penha. Só no ano passado, o serviço realizou cerca de 4.000 atendimentos e é ativo na prestação jurídica a vítimas de violência, além de buscar pela informação e prevenção desses casos. Isso coroa, um trabalho de 15 anos, onde o projeto foi se transformando de acordo com as demandas da comunidade e que, apesar de nós não termos conseguido um nível de igualdade de gênero a ponto de terminar com a violência contra a mulher, é um programa que vem se mantendo na comunidade e que goza de credibilidade pela seriedade do trabalho que desenvolve. O Projur é referência para instituições de ensino do Estado e do país e opera na área de extensão da UPF. Em primeiro lugar, é uma pauta muito importante, principalmente numa região como a nossa, em que a violência doméstica contra a mulher, ela ainda encontra índices muito elevados. Então, a extensão atuando como uma forma de transformação dos territórios se consolida há mais de 15 anos com o Projur Mulher e Diversidade como efetivamente um carro-chefe e, ao mesmo tempo, cumprindo com a missão da própria universidade no apoio dessas pautas sociais que são tão importantes. É uma alegria enorme para nós estarmos nesse momento recebendo essa homenagem de um trabalho tão significativo quanto do Projur Mulher e Diversidade e estarmos recebendo também da Assembleia Legislativa, que nos incentivou muito no momento de implementar o He4She aqui no Estado, em prol da não violência, em prol de uma cultura que fala de igualdade, de diversidade, de igualdade de gênero. Além de Passo Fundo, o Projur também atende as cidades de Sarandi e Soledade, nos campi da UPF.
A gente fala agora de uma técnica que existe há pelo menos 15 anos no Brasil e que serve como um complemento à medicina tradicional. É a microfisioterapia. Um mapa do corpo, uma série de toques e, como resultado, a autocura. É isso que prevê a microfisioterapia, tratamento com cerca de 40 anos. O método, criado na França, serve como complemento à medicina tradicional. O objetivo é tratar não só o sintoma, mas principalmente a causa da doença. É uma técnica da terapia manual, onde a gente, através de pequenas palpações, micropalpações, né, a gente busca as causas dos sintomas do paciente, sendo físico, emocional, toxinas, vibrações, né? Então a gente vai buscar o porquê que o paciente desenvolveu aquele sintoma. A microfisioterapia não tem contraindicação, mas deve sempre ser relacionada com outros tratamentos, desde a medicina até a psicologia e a própria fisioterapia, por exemplo. É o caso da Daniela. Quando começou a terapia, ela já tomava remédios contra a síndrome do pânico há 10 anos. Com o tratamento, passou a diminuir a dose, até que parou completamente com os medicamentos. Já estou tratando outras coisas, né? E hoje eu busco um maior conhecimento com essa técnica também, né? Através de pequenas micropalpações, pequenos toques em várias posições da mão, por exemplo, a gente vai modificando palpações, tocando músculo, fáscia, identificando até datas que ocorreram o trauma, né? E quando a gente faz isso, o cérebro entende, essa dor é devido a tal problema, então vou deixar isso lá para o passado. Ele faz a autocura através desses toques. A microfisioterapia é indicada em casos de problemas respiratórios, depressão, ansiedade, distúrbios hormonais e do sono, dores físicas e também para a prevenção de doenças. Nós vamos falar agora do mercado de trabalho para jovens. Como é ser contratado sem ter experiência? O programa Jovem Aprendiz pode ser uma oportunidade. Para você ter ideia, no primeiro semestre desse ano, teve um aumento de quase 14% no número de jovens contratados por empresas em relação ao mesmo período do ano passado, e isso em todo o país. Nas paredes, o resultado do encontro, que teve as drogas como tema principal. Esta semana, o assunto foi ética. A instrutora do CIE direciona os assuntos e procura envolver os jovens aprendizes nas discussões. A gente trabalha o assunto voltado para o jovem, né? O mundo do trabalho, como eles devem se portar no ambiente profissional, nesse ingresso, nesse primeiro momento à empresa, né? O ponto de ética, até como atender um telefone, né? Desenvolver a tarefa dentro da empresa diariamente. Todos aqui já estão empregados. Eles fizeram o cadastro no CIE, foram escolhidos por empresas parceiras do projeto Jovem Aprendiz, participam de encontros regulares de qualificação e agora já estão com carteira assinada, recebendo meio salário mínimo. Eu estava só estudando e realmente queria começar a trabalhar para ter mais experiência e começar desde cedo. E para ter uma renda também? Sim, é que eu quero muito ajudar a minha mãe. Os jovens aprendizes podem ser contratados a partir dos 14 anos, por meio da Lei de Aprendizagem, que entrou em vigor há 19 anos. Em todo o país, houve um crescimento de quase 14% no número de aprendizes contratados no primeiro semestre deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado. Só em Passo Fundo são 480 empresas cadastradas e 450 aprendizes. O contrato pode durar até 2 anos. Hoje a única forma que um jovem de 14, 15 anos pode trabalhar é através dessa lei da aprendizagem. Ele é um programa voltado a conhecimentos, a saber preparar ele a ser um futuro profissional, né? E com uma carga horária reduzida. Isso é importante, porque esse jovem também mantém estudos, mantém outras atividades como o esporte, ao mesmo tempo está tendo conhecimentos corporativos, que é fundamental para a carreira, para a vida profissional dele. No CIE de Passo Fundo são 3 cursos: ocupações administrativas, comércio e varejo e logística. Depois que tu aprende vários assuntos diferentes, a maneira que tu interpreta o mundo é diferente, porque tu tem um conhecimento maior e tal. Raíssa foi jovem aprendiz neste hospital de Passo Fundo por 2 anos e agora foi contratada como funcionária. O CIE me ajudou a estar aqui hoje. Eu adoro meu emprego
E ele foi muito importante para mim adquirir conhecimento para poder estar aqui, porque não é só vir trabalhar, né? A gente tem que ter uma postura e ele me ensinou isso. Iniciativa, boa comunicação, disciplina, características que foram levadas em consideração pelos gestores do hospital. Como a gente lida com pessoas, então a gente dá muita ênfase para sociabilidade, então tem que ser um jovem proativo, que tenha interesse em ajudar as pessoas. Esse é o principal que a gente vê. E é isso que a gente vê nos que a gente efetivou no decorrer da nossa trajetória. – 78 idosos para cada 100 jovens. Essa é a estimativa para os próximos 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com um levantamento divulgado pelo governo do estado. E é o aumento da expectativa de vida que faz com que a gente pergunte: daqui a alguns anos, como vão viver esses idosos? Uma população que só cresce no Brasil. A média da expectativa de vida chega a 72 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. Uma década a mais do que se esperava da população brasileira em 1991 e no início dos anos 2000. Mas o aumento da expectativa de vida não impacta só nos indicadores sociais. O reflexo também está no mercado, com o aumento da procura por residências para idosos. Essa aqui, por exemplo, tem 13 leitos e todos estão lotados. A procura por residências de longa permanência aumentou nos últimos anos. Nessa casa, os leitos não ficam desocupados desde 2015. Cada ano que se passa, tem mais famílias procurando. Alguns idosos também, onde também opinam, né, que querem vir para o residencial. Então a gente percebeu sim que a procura existe e cada vez maior. Já nessa outra, se percebe que a procura é maior depois dos períodos de férias, nos meses de março e agosto. Daí os familiares estão mais em casa e daí eles conseguem ver a situação real de como está o idoso. Tem ciência daí que o idoso não pode ficar sozinho em casa e que ele precisa de acompanhamento e precisa de assistência. Mas o aumento não foi só na procura, foi também na oferta. Passo Fundo tem hoje pelo menos 20 residências para idosos, entre particulares e filantrópicas. Só o município conta com 40 vagas compradas via chamada pública em casas particulares. Outras 2 entidades têm convênio com o município, a Fundação Lucas Araújo e a Obra Social São Vicente de Paulo. Mesmo com tantos espaços, a procura nunca acaba. Hoje, 130 idosos estão institucionalizados, ou seja, estão em residências de longa permanência conveniadas pelo município. Diariamente, a Secretaria de Assistência Social de Passo Fundo recebe famílias que buscam pela institucionalização de idosos. Só que quando se trata em acionar o Estado, a regra é a mesma que se tem com as crianças e adolescentes. É da família a responsabilidade em zelar pelo idoso. O Estado ele só vai intervir quando houver alguma violação de direitos, alguma violação grave de direitos em que haja necessidade, então, de um acompanhamento do Estado, enfim, né, e também do encaminhamento, em alguns casos, para alguma instituição para preservar as condições mínimas de vida e de saúde do idoso. Mas a procura pela terceirização do cuidado ao idoso também entra em outra esfera de debate, o abandono. Só a Sencas recebe por dia pelo menos uma denúncia de maus tratos, abandono ou abuso financeiro de idosos, o que sinaliza que o abandono acontece na maioria das vezes dentro da sua própria casa. Às vezes o idoso está abandonado em casa, condicionado à TV e ficar sozinho, ou vai uma profissional que fica algumas horas lá com ele, mas a maior parte do dia ele está sozinho. Então tem que desmistificar essa história de abandono em instituição de longa permanência, porque ele não está abandonado. Ele está tendo assistência 24 horas por dia e com todos os profissionais que um idoso precisa. E muitas vezes é o preconceito que dificulta a procura em terceirizar o cuidado do idoso. Foi esse o caso da Loreni. Ela decidiu com os irmãos procurar ajuda para cuidar da mãe. E não foi uma decisão fácil. A gente é a família, bem que a família queria que ficasse com a gente, né? Claro, a mãezinha, né? A gente queria tanto, mas não deu, a gente não tinha força para cuidar da minha mãe, né? Eu acho também, se ela tivesse com um da família, eu acho que ela nem estava mais aqui, né? Porque a gente, por mais que a gente queira cuidar, mas não tem os cuidados que nem tem aqui.
Com uma população cada vez mais velha, não faltam alternativas. Mas o Estatuto do Idoso determina que a família é sempre a responsável. E não é porque ele está em uma residência que a família se isenta do cuidado com o familiar. Até porque, quando os sintomas da idade chegam, todo cuidado é pouco. É o caso do seu Pedro, que até chegar na casa de apoio, foi e voltou de hospitais várias vezes. O reflexo já não é o mesmo e tudo muda, menos a saudade de casa. Eu sinto, mas fazer o quê? Achei que eu ia morrer, passei toda a transferência para as filhas e eu estou sem nada. Falta pouco mais de um mês para o fim do inverno e depois do intervalo a gente fala sobre até quando vai a previsão de frio intenso. E ainda a missão de 3 anos em Moçambique de uma jornalista aqui de Passo Fundo. Nós já voltamos. No mês em que é comemorado o Dia Nacional do Ciclista, a gente conta que a data passou a ser lembrada desde o ano passado, a partir de uma lei federal para promover a educação e a paz no trânsito. E isso tem tudo a ver com Passo Fundo. Nos últimos anos, a cidade passou por uma transformação. Com as ciclovias, surgiu a oportunidade do transporte com bicicletas, uma alternativa muito mais sustentável e que mistura lazer e saúde. Uma mudança perceptível na cidade. Antes das ciclovias, 0,4% da mobilidade de Passo Fundo integrava as bicicletas. Ainda que não tenhamos um número específico, dá para ver como o volume de transporte com bicicleta cresceu na cidade. Passo Fundo é hoje o principal município do interior do Rio Grande do Sul a incentivar o uso da bicicleta, seja com a implantação da ciclovia ou com as bicicletas compartilhadas. E as consequências estão muito além do asfalto. O espaço da bicicleta é importante como um espaço de mobilidade, né? Mobilidade que não polui, que ajuda também, além da pessoa se deslocar, ela está também fazendo uma atividade física, então isso acaba prevenindo doenças a curto e longo prazo, né? É que a bicicleta também possibilita economia. O Álvaro é jornalista e depois que terminou a faculdade, sobrou um tempinho para se dedicar aos exercícios físicos. Foi aí que o pedal entrou na sua vida e hoje ele é protagonista. Avaliando o mercado, não são só as empresas que passam por crises. Também dentro do plano familiar você precisa cortar custos. E um deles foi a questão do combustível. Um dia a gente não sabe o valor e tal, diz que quer saber. Eu vou utilizar a minha bicicleta para o dia a dia, evitando congestionamento de trânsito, toda aquela dificuldade para estacionar. Por isso hoje então a bicicleta é minha fiel companheira. O carro já não faz mais parte da sua rotina. Iniciativa que mudou a sua forma de ver e conviver com a cidade. Consigo ter mais facilidade para chegar aos locais, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, não fica aquela coisa, tu alia a atividade física junto. E, claro, a mobilidade, né? Hoje, por exemplo, como o Passo Fundo não são grandes distâncias que você pode fazer claramente de bicicleta, não perde muito tempo no trânsito. Dá para ver eles chegando de longe, todos sinalizados, conquistando seu espaço entre os carros. Esse é o Ventos do Sul, um dos grupos de ciclistas de Passo Fundo. Com 4 anos, já soma cerca de 120 integrantes. E tem um objetivo claro: levar o transporte ao nível da segurança, do lazer e da coletividade. Eu acho que andar em grupo é muito mais seguro. Outra coisa que é muito interessante é que você faz amigos, né? Então, assim, hoje em dia, nesse corre-corre do trabalho, né, a maioria das pessoas trabalham e voltam para casa e não saem do sofá. Quanto mais pessoas pedalando junto, visível você fica. Então, mais seguro é. Então, eu acho que quando for pensar em entrar para esse mundo, pensar em entrar já num grupo, né, onde você se identifica, né, onde tem pessoas que são parecidas com você e que pedalam mais ou menos no ritmo que você acredita iniciar, né,
e que aí você só tem a ganhar. Não adianta, a bicicleta já tomou seu espaço na cidade. Espaço que é, inclusive, seu de direito e que, aos poucos, conquista novos adeptos. Eu já nem digo que é o futuro, é o presente, né? É a bicicleta como meio de locomoção e é saúde, né? E é seguro. Então eu acho que tem que começar já. Pode vir tranquilo que vai dar tudo certo. Sempre vai dar muito certo, até porque a gente fecha essa pessoa, deixa ela no meio, não deixa ninguém nem chegar perto. Tem a possibilidade das pessoas utilizarem as bicicletas interligadas, que você deixa de um ponto para o outro. Pode começar por ali e depois que pegou o gosto pela coisa, aí vai conhecer esse mundo à parte que é a bicicleta. Você aí já está com algo preparado, programado para esse fim de semana? A gente te trouxe alguns convites. Olha só. Oi pessoal, tudo bem? Então, dia 24, agora no sábado, teremos o nosso encontro Amigos da Dança Árabe no Sesc. A gente espera vocês! Olá, sou Anne Daltoé, do Andorinhas. Estou passando para convidar para este sábado, quando acontece a Oficina de Tintas Naturais, uma oficina para educamores. É uma atividade que inicia às 8h30 da manhã e segue ao longo do dia até às 18h. Uma parte fundamental para a gente aprender a extrair esses pigmentos e melhor utilizá-los com os pequenos. Uma experiência que une as tintas naturais e a educação viva e consciente. Aguardo vocês! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luane do Brechó Rara e eu tô aqui para convidar todos vocês a comparecerem nesse domingo no nosso segundo brechó coletivo, que vai ser lá no Coletivo Andorinhas. Serão mais de 15 brechós participantes. Vai ter muita coisa legal. Vai ser a partir das 2 horas, então assim, cheguem cedo para garantirem os garimpos mais legais que vão ter lá. E também quero convidar vocês a curtirem a nossa página no Face do Cardume Arteiro, a seguirem o Cardume Arteiro no Insta. A gente sempre tá postando o nosso próximo evento, o que vai rolar. Então assim, espero todos vocês lá, vai ter muita coisa legal. Um beijo, tá bom? Falta pouco mais de um mês para o fim do inverno e a gente quer saber se terá uma nova onda de frio intenso. A repórter Gisele Borba foi até a estação meteorológica da Embrapa e traz os detalhes. Estamos nos encaminhando para o fim do inverno, falta pouco mais de um mês. O inverno considerado típico, com ondas de frio intenso, geadas dentro da média, porém um pouco mais seco do que em anos anteriores. Mas será que a gente ainda vai ter que enfrentar temperaturas negativas ou sensação térmica negativa? É o que nós vamos descobrir agora com o observador meteorológico, seu Sampaio, que está aqui comigo. Então quer dizer que as ondas de frio intenso elas não vão voltar. A partir de quarta-feira já a temperatura entra em elevação gradativa, pelo menos até dia 31 de agosto o friozinho não deve retornar. Mesmo assim a gente vai ter manhãs ainda com característica de inverno, temperaturas entre 8 e 10 graus mínimas pela manhã, mas à tarde aquece um pouco, já deve ficar entre 25 até 26 graus. E será que a média de chuvas pode chegar ao ideal ou não? Não há previsão de mais chuvas? Olha, por enquanto não, até porque a gente já vem tendo desde junho, julho, abaixo da média, e esse mês também vem tendo um comportamento bem abaixo da média. Até o momento, nesses primeiros 20 dias, o acumulado de chuva é de 35 milímetros, sendo que a média normal histórica do mês é de 188. Isso chega a comprometer a agricultura ou não? Olha, por enquanto não, porque choveu bem os primeiros 5 meses do ano, pelo menos até abril, acima da média. E agora vem ficando abaixo da média, isso não tem, pelo menos a informação que eu tenho, não tem tido nenhum reflexo, tanto na agricultura como nos reservatórios.
Com relação às geadas, elas estão na média? Ainda há possibilidade de geada até o início da primavera? A média da geada, que é anual no inverno e um pouco no outono, ela é de 12 a 14 geadas. Nós já temos um registro aqui na estação meteorológica de 10 geadas, então estaria já, praticamente dá para se dizer, dentro da média. Mas não dá para dizer que não teremos geada ainda, até porque inicia agora no início de setembro a transição do inverno para a primavera e não é comum ou com frequência, mas já ocorreu o que os meteorologistas chamam de geadas tardias, que é aquela que geralmente ocorre no início de setembro até dia 10. E a transição do inverno para a primavera, que começa oficialmente dia 23 de setembro, como está? O que está previsto? Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia já está no seu prognóstico para o próximo período, ou seja, da transição do inverno para a primavera, é que não está mais caracterizando na temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial El Niño fraco que vinha se caracterizando desde o ano passado, que passaria agora para neutralidade, sem El Niño, sem Laninha. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio do Hora da Notícia. Durante 3 anos, a jornalista passofundense Vitória Rosbach participou de uma missão em Moçambique. Ela está de volta e vai nos contar agora como essa experiência foi transformadora. Eles são recebidos com alegria em um lugar onde todos são bem-vindos. Um povo que oferece o pouco que tem e se abre para receber tudo o que chega, onde as crianças aprendem a língua portuguesa. E ensinam os ritmos, as danças, um pouco da cultura local. Uma jornalista de Passo Fundo foi até lá para um trabalho voluntário e conta essa história pra gente. Vitória Rosbach, 28 anos, jornalista missionária, passou 2 anos e 6 meses no Moçambique, no leste da África, fazendo missões, fazendo bem, ajudando outras pessoas. Mas será que ela ajudou mais ou foi ajudada? O que mais você aprendeu com eles? Aprendi a ser feliz, com simplicidade, com pouca coisa, sem criar necessidades, sem futilidades. Ressignifiquei o meu conceito de amor, o meu conceito de felicidade, o meu conceito de família. O simples permite uma expressão mais fácil do amor. Precisa menos coisas, precisa menos palavras, o olhar fala, o toque fala, a comida fala, o cheiro fala, e são expressões do amor. Isso me traz à mente a questão da família. É muito diferente daqui? É diferente. Os moçambicanos acreditam que a família ela vai muito além de pai, mãe, esposo, filhos. Os meus tios também são meus pais, as minhas tias também são minhas mães, os meus primos também são meus irmãos e por isso eu não posso deixar nenhum deles em qualquer necessidade. Há um respeito pela organização social e também uma resistência cultural. Os moçambicanos resistem culturalmente e de modo especial o povo Makua, que era o povo que eu convivia, que sempre buscou reforçar na família uma maneira de ser Makua. E como a Igreja Católica chega numa comunidade Makua e se posiciona? A igreja tem uma preocupação muito pertinente, né, com essa comunidade que tem muito pouco tempo de independência. Em Moçambique isso ainda é muito recente e por isso a igreja se preocupa em celebrar, em viver, né, essa fé, em promover a religião católica enculturada, atenta e respeitosa com essa cultura Makua, né? Então isso faz com que nós, missionários, falemos a língua Makua, né? Nos esforcemos para estudar, para aprender. As missas, as celebrações são em Makua. Os cantos são cantados com tambores, com os instrumentos, né, de Moçambique. Também existem dançarinas que usam os panos locais, as capulanas. Isso sempre tentando fazer com que a fé vai sempre relacionada com a vida e com a cultura do povo.
panos que você trouxe para mostrar para gente. Panos que eu trouxe. Você usou. Sim, são capulanas, né? São capulanas que fazem parte de toda a vida das pessoas. As pessoas usam como saias, como lenço, usam para carregar as crianças nas costas, usam para carregar as coisas na cabeça, usam como toalha no chão, usam para se cobrir quando tá frio. Você falou em tambores, né, nas celebrações. Batuques. Batuques, esse aí você ganhou? Ganhei de presente. De uma amiga, né? Não é industrial, né? Não foi feito por uma empresa. Sim. Foi um animal que foi caçado, uma madeira que foi procurada, foi talhado. Isso deve ter um significado muito maior, né? Para quem usa um batuque desse. É, a expressão da cultura também, né? As músicas que falam da vida, as músicas que falam da fé, as músicas que falam das dificuldades. Sempre, cada ritual tem a sua música, né? Um ritual de morte, um velório, uma batida do batuque que significa que alguém lá longe nasceu, uma batida do batuque que significa que alguém lá no mato está fazendo rito de iniciação. Você falou que aprendeu a língua macua? A língua macua aprendi um pouco, me esforcei. Fala alguma frase pra gente. Foi um dos maiores desafios, assim, né? Mas uma alegria muito grande conversar com as pessoas e ver a alegria no rosto delas por falar macua. Então, nós saudamos as pessoas, né? Ehali, salama, kaehali, makumi, como está a sua saúde, como você amanheceu, a sua casa, como está, todas as pessoas estão bem. Sempre a saudação passa pela saúde, sempre preciso saber, não posso só perguntar se tu tá bem, né? Preciso saber se a tua saúde tá bem e se a tua família tá bem. Isso é importante para eles. Sim, se o teu corpo não estiver bem ou se alguma pessoa da tua família não estiver bem, você não vai estar bem. A Igreja Missionária tem uma proposta de valorização da cultura e é uma proposta que às vezes consegue ser executada e às vezes também se torna um desafio, né? Perceber como dialoga com essa cultura, com a relação com os antepassados, com a presença dos espíritos dos antepassados. Eles acreditam nisso? Acreditam nisso, sim. Como dialoga também com a poligamia, né? Existem muitos muçulmanos, a presença dos muçulmanos é muito forte, os muçulmanos, eles são polígamos. Então, a organização de fé, a organização da igreja, ela precisa ser atenta a essa realidade, a realidade de cultura e a realidade de sociedade do povo moçambicano. E você, enquanto pessoa, não enquanto missionária que está a serviço de algo, mas enquanto pessoa, como é para você ver de tão perto a miséria, a fome, casas que chovem dentro, casas que não têm telhado, famílias que não têm, talvez, o que vestir? Me gera um compromisso inevitável com as outras pessoas, né? Com aquelas pessoas que estão lá, mas agora com essas pessoas que estão aqui. Saber que existem muitas pessoas aqui também que vivem uma realidade semelhante, né? E depois entender e perceber que isso vem de um sistema que não valoriza as pessoas, de um sistema que não valoriza as relações, que não valoriza a vida, que coloca o dinheiro acima dessa vida. Isso me faz entender que você vai continuar com esse trabalho missionário, seja em outro país, seja aqui em Passo Fundo? De alguma maneira sim, né? Eu acredito que, independente da religião, todos nós somos missionários quando a missão é olhar para o outro que precisa de ajuda. Então, se a missão é católica, se a missão é evangélica, se a missão é espírita, se a missão é de qualquer religião, antes disso ela é uma missão humana, é uma missão que precisa se preocupar com as pessoas, independente da religião, né? E isso também é independente do lugar onde eu esteja, precisa ser uma atitude missionária de promoção da vida em todo o espaço que eu tiver. Muito obrigada por compartilhar a tua história, que presente ouvir essa tua história e poder também mostrar para outras pessoas. Obrigada. E desejo que você cumpra a sua missão sempre que for possível. Obrigada, todos nós. Todos nós. Bye.
jornalista Meirelles Duarte faleceu no último domingo, aos 85 anos. Meirelles, egresso do curso de Direito aqui da UPF, foi um dos pioneiros da comunicação, trabalhando com rádio, jornal e TV. Ele também foi vereador, membro do Lions Internacional, membro da Academia Passo Fundense de Letras e sempre participou ativamente das movimentações sociais e políticas do município. Eu sou natural de Passo Fundo. Quando você nascia em casa do meu pai, era militar da Brigada Militar, tenente enfermeiro. E com 6 anos, ele foi comandar o destacamento de Getúlio Vargas. Lá ficamos 10 anos. Saí de lá com 16 anos, já locutor. Com 7 anos, eu passei a ser coroinha em Getúlio Vargas. O padre de lá, Monsenhor João Farinon, viu que eu tinha uma voz diferente da gurizada lá, mas a tua voz... Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou botar um serviço de alto-falante aqui nas torres da igreja para dar os avisos de sábado, a missa de domingo, os casamentos, os batizados. Topa? Ah, mas como coroinha, estou às suas ordens. Então veio um rapaz da Philips do Brasil, de São Paulo, instalou, botou um alto-falante em cada torre, me chamou lá e me disse, faça assim para falar, faça assim para largar a música, e pipipi, tá. E eu me tornei o locutor coroinha da igreja. Quando terminaram de montar a rádio de Getúlio Vargas em 1951, fizeram uma festa no Clube Aliança, prefeito, presidente da Câmara, juiz de direito e tal. E eu fui lá de curioso. Eu não fui convidado, fui convidar um coroinha. Coroinha é coroinha. Mas eu fui lá com outros coroinhas, né? Que tinha guaraná à vontade, refrigerante, né? Serra Malte e tal. E o cara compôs uma mesa de autoridades. Aqui está a chave da rádio Veracruz. Parabéns, vocês também vão ter, já tem a sua emissora. Já fizemos o teste e diz o cara da Philips, por obséquio, me apresentem o locutor dessa rádio. Daí os caras caíram. Não se tinham dado conta que deveriam ter um locutor. E quem será essa fera? Nós aqui, cidade pequena, e um olhava para o outro, e daí o senhor Paulo Predebon, dono do Curtume, que tinha um filho que estudava comigo, também coroinha, eu tenho o locutor. Calma, que tá solucionado o problema. Vamos chamar esse guri aí que nos atormenta todos os sábados, a gente quer dar uma boa cesteada, ele vem com aqueles avisos e nos corta a ceste e Luiz Gonzaga e Pedro Raimundo com aquelas gaitas que a gente não aguenta mais. Mas é mesmo, tá aí o locutor. Lá em Getúlio me chamava porque eu sou Antônio Augusto Meirelles Duarte. Não falem em Meirelles Duarte, falem no Antoninho. E daí o seu Predebon disse assim, é o Antoninho, o homem. E eu estava lá na festa, de peru, como se diz. Nem vi na hora que chamaram, tá brincando e correndo e tá. Daí alguém veio atrás de mim, vem cá, cara, tem uma novidade para ti. Tu é o primeiro locutor escolhido da rádio. Tremi e não acreditei. Eu cada vez mais assustado, né? Nossa, Predebon, parabéns. Parabéns para ti. Porque sem você não adiantava nós ter rádio. Tu vai ser o locutor. Deixa eu pensar, deixa eu me recuperar dessa surpresa. Mas não tem problema, já fui mascarando, né? Já peguei uma boa experiência nos alto-falantes, não pense que vocês vão me assustar. Eu topo a parada. E vou transmitir futebol. Não vai ficar só no blá, 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 de ler comercial, ler notícia, não. Vou para os treinos do Tabajara, Guaíba,
pego uma latinha lá para fazer eco e vou, conheço todos os jogadores, vou lá nos treinos narrar. Eu queria voltar para minha terra, terminei o curso de contador no Colégio Cristo Rei e voltei. Foi Celso Fernandes quem trouxe para o quadro de funcionários da emissora um adolescente que era responsável pelas comunicações no serviço de alto-falantes da Igreja Matriz de Getúlio Vargas e fazia suas primeiras incursões ao microfone da emissora daquela cidade, a Rádio Veracruz. Era dezembro de 1951. Quando o gerente foi a Getúlio Vargas, manteve contato com o jovem e, após almoço na casa dos seus pais, ficou acertada a sua contratação. Em fevereiro de 1952, começava a brilhante atuação de Antônio Augusto Meirelles Duarte ao microfone da Rádio Passo Fundo. Me faça já o ingresso dele, pá, e comece a descontar já as contribuições previdenciárias para se aposentar, moço também. Vamos dar essa retribuição para ele. E me tornei, desculpe a modéstia, um senhor narrador que até a Rádio Bandeirantes me tentou. A Guaíba, em 54, quando fundou a emissora, fundou seu departamento de esportes, enviou aqui o falecido Mendes Ribeiro, que foi deputado, que foi isso e aquilo. E o Mendes Ribeiro, diz ele que já sabia da minha fama lá em Porto Alegre, ficou 2, 3 dias aqui me azucrinando. Mas tu não pode largar, homem. Tá passando o cavalo encilhado, tu tem que pegar. E é com essa homenagem ao jornalista Meirelles Duarte que a gente encerra o programa A Semana. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis nas redes sociais da UPF TV. Obrigada pela sua companhia e até mais.